Bem, esta é a segunda parte da mensagem. O tema da mensagem era o que um homem ou uma pessoa com uma fé saudável não pode fazer ou não devia fazer. Amém? Eu citei duas coisas do que nós não devemos fazer na primeira mensagem. E nessa segunda parte quero falar sobre 3 coisas do qual nós não possamos fazer. Amém? Porque o Senhor nos chamou a viver uma vida em fé, né? E a Bíblia diz que fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que se esperam. E lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, olha só: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim. Então, nessa primeira lição dessa segunda parte, eu quero compartilhar com vocês que nós que somos da fé, vivemos pela fé e desejamos alcançar os nossos objetivos pela fé, nós não podemos viver do passado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Mas ele diz: mas uma coisa eu faço. E o que ele faz? Ele esquece das coisas que para trás ficaram e avança as coisas que estão na sua frente. Amém, querido? É de muita importância largarmos ou deixarmos o que passou, o passado, no passado. Não estou aqui dizendo que devemos esquecer, não. Esquecer é amnésia. Nós não vamos esquecer. Não vai esquecer. Mas é lembrarmos corretamente das coisas. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É lembrar das aflições para saber que o Senhor te tirou de lá. É lembrar das vitórias para saber que o Senhor te dá a vitória. Não para viver escorado, ancorado, fazendo disso como um amuleto, um escoro. Não, querido. A sua vida lá atrás, ela é sombra das coisas que há de vir. O Senhor ainda tem vitória para você. Nessa parte, nós separamos 2 caminhos importantes. Quando nós falamos assim, não viver do passado, lembrando do passado, às vezes as pessoas pensam que está se referindo às dores, aos sofrimentos apenas. Não somente isso. Mas é uma das pessoas que viveu dias difíceis, presenciou, viveu coisas terríveis lá atrás. É importante que você deixe no passado essas coisas e traga do passado apenas o ensinamento, não as dores. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então aquele mal basta. Você já viveu aquele mal, hoje você não vive mais sobre esse jugo. Você não pode mais viver aquele mal. Senão ele fica um ciclo, sempre voltando na sua vida. Passou. Graças a Deus passou. Assim também, você que vive escorado nas vitórias. Você lembra quando você conquistou, você alcançou? Você lembra lá? Deu certo. Não deu? Glória a Deus por isso. Que bom que deu certo. Mas, querido, a Bíblia nos ensina a viver em novidade de vida. Nós não podemos nos limitarmos apenas àquilo que foi. Quando o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Ele não apenas agradece a Deus pelo pão, mas ele diz: o pão de cada dia que nos dá hoje, é o hoje. E o pão aqui, o maná aqui no caso, é a surpresa, é o favor de Deus na sua vida. Então nós não podemos ficarmos presos nessas coisas do passado, sejam boas derrotas ou vitórias. Devemos lembrar-nos, trazer à memória, mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Eu me lembro, não sei se você já ouviu falar, talvez sim, talvez não, mas existe uma mulher, ela era a esposa de Ló, e diz a Bíblia que ela olhou para trás e por esse motivo, por essa razão, ela se tornou uma estátua. Ela ficou paralisada. E existem muitas pessoas, queridos, que estão assim, paralisadas, não avançam, não vão adiante porque estão lá atrás, estão no passado. Amém? A segunda coisa do qual nós não podemos, aqui nessa segunda parte, né? Nós não podemos fazer, nós não podemos cometer os mesmos erros vez após vez. Não dá, não podemos viver assim. O pecado para nós é e deve ser acidental. O erro, ele não pode ser contínuo, errar a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não podemos aceitar isso. Querido, nós precisamos mudar, precisamos reconhecer e desejar mudar. Conheço vários casais, pessoas, experiência própria, famílias que foram desfeitas porque cometeram os mesmos erros continuamente, erro por erro. Erraram a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa. Uma coisa é você errar e depois errar de novo. Querido, nós vamos viver a vida toda aqui na terra errando, mas não errando a mesma coisa. Devemos aprender com os nossos erros e mudar de direção. A Bíblia nos ensina isso, que quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Quando o Senhor disse para uma mulher: vá e não peques mais, ela quer dizer: vá e não erre mais isso. O que você está fazendo, não faça de novo. Então, é importante neste momento você fazer vamos dizer, uma alta culpa, uma alta análise e ver se você erra continuamente a mesma coisa. Se você está errando, é porque está faltando fé. Pessoas que têm fé não praticam tais coisas. E para fechar e finalizar, nós que vivemos pela fé, não podemos nos ofender com o sucesso das outras pessoas. Querido, existem muitas pessoas que, em vez de se alegrar com a vitória do outro, se entristece, se abate, não consegue se alegrar, mas dentro de si mesmo há um ruído, há um barulho, há um dizer, há uma fala dizendo: por que não eu? Porque ele consegue e eu não. Querido, nós lemos lá em Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acredite nisso. É difícil. Às vezes perdemos coisas, pessoas. É difícil, sim, acreditar. É difícil, eu sei que é. Mas Tiago nos ensinou claramente dizendo: peça, mas peça com fé.
sem duvidar, porque se nós duvidarmos, não pense tal homem que vai receber alguma coisa. Então, querido, não deseje o que é dos outros, o que é do outro. Muito pelo contrário, deseja aquilo que Deus prometeu para você. E o que Ele prometeu para mim e para você é que Ele nos dará muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, querido? Que essa mensagem entre no seu coração, produza fruto e que você alcance todos os seus sonhos no nome de Jesus. Amém. Querido, curta e compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.